Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, queridos, celebrarmos esta festa, que é mais um momento da manifestação de Jesus. Ontem nós celebrávamos a Epifania, a manifestação de Jesus aos magos, e hoje, celebrar o batismo do Senhor, nós mais uma vez retomamos a palavra de Deus, aonde Jesus manifesta a sua presença, o seu poder, a sua missão nesta terra. E é interessante porque Jesus vai em direção a João. João está realizando o batismo de penitência, um batismo de conversão. E no Evangelho de São Mateus, quando Jesus chega para ser batizado, João vai dizer para ele, vai protestar. O Evangelho diz isso. João protestou, vai dizer para Jesus: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? De fato, Jesus é o santo, né? É o Filho de Deus, ele não precisa do batismo de conversão, ele não tem necessidade. Mas Jesus vai dizer assim para João: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Queridos, é Jesus que entra na fila do batismo, junto com os pecadores, e nós já temos aqui uma antecipação daquilo que Jesus vai viver na cruz, que é onde Ele toma sobre si os nossos pecados. Na fila daquele batismo, Jesus ali já se abaixa, junto com aqueles que buscam a conversão. Só que existe uma grande diferença. Naquela época, tudo que era impuro, um exemplo, né? O leproso era considerado impuro. Se um homem tocasse no leproso, uma mulher tocasse, chegasse perto do leproso, aquela pessoa também ficava impura. Isso já não acontecia com Jesus. Quando Jesus tocava no leproso, a impureza do leproso não fazia com que Jesus ficasse impuro, mas a presença de Jesus fazia com que o leproso ficasse limpo, curado, livre daquele mal. E é por isso que Jesus vai dizer que precisa cumprir toda a justiça, porque essa é a justiça. Este Jesus que se abaixa, toma sobre si os nossos pecados para nos salvar. No dia do nosso batismo, a água é derramada sobre nós, e naquele momento que o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito, naquele exato momento nós estamos sendo mergulhados na água que Jesus foi mergulhado, e Ele purificou esta água. Veja que na hora do batismo de Jesus, não é a água que exerce um poder sobre ele, mas é Ele que santifica aquela água, para que aquela água derramada sobre aqueles que trazem o pecado sejam purificados. E há naquele momento do batismo de Jesus uma grande manifestação,
o céu que se abre, o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo pousar sobre Jesus, e do céu vem uma voz que dizia, repete com o padre, bem forte: este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Queridos, a graça do batismo concedeu a mim e a você a graça de nós sermos mergulhados em Cristo. E é por isso que naquele momento do nosso batismo, quando nós somos batizados, naquele exato momento nós somos purificados de todas as marcas do pecado. Tem gente por aí que fala, né? Outro dia eu teve uma alma que chegou para o padre e disse, né? Ai, padre, eu preciso batizar meu filho porque ele está atentado, está agitado. Aí eu falei, querida, batismo não é mágica não. Seu filho está agitado porque tu é agitada demais. A senhora vive para cima e para baixo, a criança está no seu ritmo. Um outro casal disse, padre, meu bebê não dorme, eu preciso batizar. Eu falei, querido, batismo não é chá de camomila não, né? Batismo é uma graça sobrenatural, é uma graça, aliás, né, que nós não vemos, mas que naquele exato momento está acontecendo, onde nós estamos sendo mergulhados em Jesus Cristo. E é por isso que pais e padrinhos assumem a missão de educar aquela criança na fé. E por aí você já vai vendo. Se muita coisa está danada no nosso mundo, é sinal que faltou educação na fé. Eu contei para o meu povo outro dia. De vez em quando aparecem umas coisas para mim que só Jesus, né? Uma mãe chegou para mim e falou, olha padre, minha filha já sabe dançar. Eu falei, eu queria mostrar que a filhinha, né? Bonitinha a bichinha, né? Bichinha, menininha, né? Tadinha, inocente. E aí a mãe fez assim, olha só, vai falar com o padre essas coisas, né? Aí pegou, olhou, dança para o padre ver. Aí cantou, eu já fiquei imaginando, falei, lá vem, né? É só comigo, eu atraio essas coisas, né? E aí olhou para a criança, dança para o padre ver, e cantou para a criança. Desenrola, bate. Eu quase bati na mãe. Eu falei, criatura, sua filha já sabe rezar? Aí ela falou, a avó dela está ensinando. Eu falei, e tu está ensinando a desenrolar? Depois o filho e a filha anda por aí de qualquer jeito. Está entendendo? O batismo, e é por isso que nós precisamos entender que Jesus, quando ele é batizado, ele santifica aquela água, para que todos aqueles que forem batizados sejam lavados do pecado. Só que muitas vezes, queridos, nós ainda não temos esta consciência de assumirmos a nossa vida de cristão. Porque veja, na hora do batismo há uma manifestação do céu, a voz do Pai vai dizer, este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado. Pelo batismo, eu e você também nos tornamos filhos de Deus.
Sem o batismo nós somos criaturas de Deus. Mas o batismo nos dá esta marca, este carimbo de que nós não somos qualquer um. Nós nos tornamos filhos de... Só que veja, se nós não formos educados como filhos de Deus, ixi Maria, a gente vai parecer tantas coisas, não vai se manifestar na nossa vida. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque a todo instante nós temos que lembrar. Por isso que é importante nós sabermos a data do nosso batismo. Sabe que eu fui batizado? O pai e a mãe devem estar assistindo a missa, mas os meus padrinhos, o meu pai no tempo bebia, os meus padrinhos, meu pai me convidou ali, eram os donos do bar onde ele bebia. Todo ano meus padrinhos apareciam. Na minha época, eu não sou muito velho, né? Mas na minha época tinha aquela metralhadora, sabe? Que você apertava, os mais antigos vão lembrar, né? Você puxava o gatilho e saía umas faíscas. Um ano meu padrinho me dava uma arma daquela, outro ano me dava um cachorro que mexia as orelhas. Puxava e o cachorro mexia as orelhas. Onde estão os meus padrinhos? Não sei. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para quem você dá o seu filho para ser afilhado. Porque o padrinho e a madrinha, junto com o pai e a mãe, tem a missão, sabe, de fazer o quê? Educar aquela criança para que ela cresça sabendo que ela é filha de Deus. Só que veja, muitas vezes eu e você ainda não temos esta consciência. Você que está em casa rezando conosco, nós às vezes não temos esta consciência. Achamos que o dever de ensinar a ser filho de Deus, as coisas da igreja, é do catequista, é do padre, é da freira. Mas não. No dia do batismo, pai, mãe e padrinhos dizem para o padre que assumem esta missão. Só que aí está o grande problema. Filho de peixe, peixinho é. Não reza. Em casa só tem briga. O pai não está nem aí com nada. Sabe que eu tive uma graça, esses dias estava viajando e fui visitar o santuário de Santa Dulce. Eu peguei um Uber que estava me levando para o santuário, e ele perguntou para mim, começou a puxar assunto, ele me perguntou, padre, padre não, eu não estava de padre, né? Estava de boné, né? Ninguém sabia que era padre. E aí ele falou, mas você vai, a primeira vez que você vai no santuário? Eu falei, não, toda vez que eu venho eu vou lá na Santa Dulce, ela é minha amiga, né? E aí ele começou a me dizer, você sabe que eu convivi com Santa Dulce? E ele começou a contar um monte de coisa. Eu saí daquele carro com meu coração desejoso de Deus. Só que aí no meio da conversa, aquele homem falou tanto de Santa Dulce, que eu respirei e fiz assim para ele, eu preciso te falar uma coisa, querido, eu sou padre. Aí ele fez, padre? Eu falei, sou. Ele, eu sou catequista. E ele começou a contar o seu testemunho. E uma coisa que marcou minha vida, que marcou esse momento que eu estava ali escutando ele, acredito que de repente ele está até nos acompanhando a missa. Ele disse para mim, padre, meu avô tinha uma padaria e minha avó sempre muito religiosa, e meu avô não gostava muito de fazer doação. E quando a irmã Dulce ia lá pedir, meu avô ficava entristecido, não gostava, ficava chateado. E minha avó dizia, você doe,
o que a irmã vai pedir é para os pobres, e dá com vontade. E a avó nos ensinava a vida de oração. No entanto que quando eu casei, ele falou, se não me engano são 3 filhos, disse do seu amor à sua esposa, disse do seu amor à igreja que ele aprendeu dentro de casa. E ele falou, padre, sabe qual é a minha alegria? Porque como pai hoje, eu vejo a minha missão acontecendo. Toda noite, eu, minha esposa e meus 3 filhos, paramos para rezar todas as rezas que a minha avó ensinou. Não é pouca não, viu, padre? Eu fiquei imaginando, meu Deus, reza, né? Porque antigamente, né? As vovó rezavam, né? Tinha umas rezas, né? Está entendendo, queridos? E ele terminou um dos seus testemunhos dizendo, padre, a maior alegria dos meus filhos hoje é o momento que eles vão para a catequese. Eles passam a semana aguardando o momento de ir para a catequese. Gente, eu desci daquele carro, entrei, o Santíssimo estava exposto no santuário, fiz a minha adoração, fui diante de Santa Dulce e disse para ela, Santa Dulce, eu quero ser mais seu amigo, porque quanto mais eu conheço da tua vida, mais cresce em mim o desejo de ser aquilo que Deus quer. E trazendo, né, para o evangelho de hoje, para essa dimensão do batismo do Senhor, nos dá a graça de entender que a todo instante nós precisamos voltar à originalidade do nosso batismo. Porque a gente foi batizado, só que depois tanta coisa foi conhecendo, pecamos de novo. E graças a Deus nós temos a oportunidade da confissão, porque todas as vezes que a gente se confessa, acontece, e a igreja vai dizer que a confissão é sacramento de cura. Nós somos curados daquele mal, daquela vida errada que a gente viveu. Nós voltamos à purificação lá do nosso batismo. Na hora em que nós nos confessamos, mais uma vez a água é derramada sobre nós e nós somos purificados. Queridos, que esta festa do batismo do Senhor possa despertar em nós esta graça de que nós não somos qualquer um. Quantas pessoas vão falar, padre, mas todo mundo faz, né? Já ouviu isso? Mas todo mundo faz. Lá na minha igreja eu falei para o meu povo, olha, virada de ano, ou vocês são católicos, cristãos, batizados, ou não são. Esse negócio de ficar fazendo essas bobaiadas aí de virada de ano. E eu falei, se alguém for para a praia e pular onda, eu já pedi para os orixás puxar para o fundo do mar. Se morreu afogado foi que levou. Vai rezar. Você é ou não é filho de Deus? Se você que é pai e mãe, veja, tem este coração tão grandioso de cuidar, de fazer as coisas lindas para os seus filhos, fique imaginando quando nós estamos no caminho errado, como Deus olha para nós, a preocupação de Deus, porque nós estamos vivendo errado, não estamos assumindo na nossa vida que nós somos filhos de Deus. Queridos, a maneira como nós vivemos, as palavras que saem da minha e da tua boca, os pensamentos que a gente tem, as atitudes que a gente tem, revela que a gente é filho de Deus, revela que a gente é batizado, revela essa manifestação de Deus na nossa vida. Ou será que nós somos igual todo mundo?
Eu falo muito com o meu povo, né? Antigamente o pai e a mãe falam: ai, mãe, eu quero ir, todo mundo vai. Você não é todo mundo, né? Quantas vezes eu ouvi isso da minha mãe? Chorei. Você não é todo mundo. E olha para quem está do seu lado e fala aí: você não é todo mundo, não. Você que está em casa, você não é todo mundo. Você é filho. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, diga para ela: você é filho, você é filha de Deus. E aplauda a vida deste irmão. Aplauda com alegria. Queridos, eu como padre preciso me lembrar a todo instante isso, que um dia eu fui batizado e que eu preciso a todo instante renovar a força desta água, deste Cristo, deixar Jesus se manifestar na minha vida, porque se eu não deixar esta graça de Deus se manifestar na minha vida, vai se manifestar na nossa vida aquilo que é mal. Quantas vezes a mãe dizia para mim: vai tanto na igreja, mas parece o Satanás. E de fato a mãe estava mentindo? Não, porque ia para a igreja e não mudava. Que de fato esta missa hoje desperte. E olha, isso aqui eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que está em casa, escute bem isso. Cada missa é uma nova graça de Deus, para que a gente saia com outro sentimento, com outro olhar, que a gente saia mais decidido em ser puros, como no dia do nosso batismo. Querer ser melhor. Meu Deus, eu ainda postei no meu Instagram a foto de Santa Dulce, e no meu coração veio o quanto que eu preciso conviver mais perto dos santos para querer ser santo. Agora, se eu convivo ao lado de pessoas que não amam a Deus, que não vai na igreja, vai ser filho do mundo mesmo. Não vai aprender a ser filho de Deus, não sabe rezar. Quantas crianças chegam na nossa catequese, que foram batizadas, e que nem o sinal da cruz sabe fazer. Sabe por quê? Tiveram todos os brinquedos, passearam, fizeram viagens, fizeram tantos cursos, balé, judô, isso, aquilo. O pai gastou dinheiro com tanta coisa, mas não ensinou a criança de que ela é filha de Deus. Que esta missa possa despertar no nosso coração este desejo de mudança de vida. Eu não sei quanto tempo faz que você se confessa, mas aqui no meu coração Jesus vai tocando já. Muitas pessoas vão receber a cura, a libertação da vida errada pela graça da confissão. Porque o arrependimento vai fazer você voltar à graça do seu batismo, você ser de novo filho de Deus. Entender que como filho de Deus, tem coisas que não cabem na minha vida. Ai, mas eu quero, todo mundo está indo. Você não é? Você é o quê? Olha para quem está do seu lado, diga de novo, tem que lembrar. Tu é filho de Deus, criatura. Filho de Deus. Olha que eu não tenho. Meu Deus. Olha, você sabe que às vezes eu tenho que fazer força para olhar para as pessoas e falar: meu Deus, é filho de Deus. Olha que situação que chegou. Outro dia eu estava dando uma volta por aí e vi um casal. Não tem nada contra, né? Mas ele estava com o cabelo verde. E ela com o cabelo laranja. Eu olhei de longe e falei: Jesus,
na avenida um pé de mexerica andando. Vai fazendo o que todo mundo faz. Não tenho nada contra, está entendendo? Só que muitas vezes a nossa exterioridade vai revelando que a gente é muito mais de qualquer jeito do que uma preocupação das coisas que estão aqui dentro. Quantas vezes a gente quer ser aquilo que todo mundo é, todo mundo está fazendo. Ai meu Deus, o tempo vai. Cadê a Dani? Dani, me ajuda. Mas eu vou contar a última da gente cantar. Para você entender que os filhos de Deus estão sem direção. Fui para o velório, né? Acho que eu já contei a história do velório. Não. Fui num velório chiquérrimo, aqui paralelo com a Paulista. Um casarão era o velório. Eu falei, meu Deus, né? A família muito bem de vida. E já tinha, quando eu encostei o carro, o padre, né? Já deu 1 minuto? Tá. O padre, resumindo, eu entrei naquele lugar chique, né? Eu falei, nossa, me deu vontade de morrer, né? Tão chique, mas passou, né? E aí fui lá rezar. A falecida estava maravilhosa, linda, né? Porque pintaram ela toda, né? Só que durante a oração, lá no fundo da sala tinha uma senhora assim. Eu falei, gente, aí eu comecei a perder a atenção. Falei, o que essa mulher está rindo? Todo mundo chorando, né? E eu olhava para a defunta, olhava para a oração, levantava, olhava para a criatura. Aí rezei, fui embora. Aí chegou lá embaixo, o filho agradeceu. Aí eu, como eu falo demais, eu falei, querido, deixa o padre te perguntar uma coisa. Tinha uma senhora que estava rindo o tempo todo, né? Ele falou, padre, não fala assim, tadinha. Ela foi fazer um procedimento plástico e deu errado, padre. Aí eu fiquei imaginando o dia do velório dela, né? Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Bate no peito. Converte meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Bem forte, vai lá, desta vez é pra valer. Vai lá, desta vez é pra... Toma jeito, meu irmão. É pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Você não é qualquer um. Você é filho, filha de Deus, pela graça do batismo. Aplauda o Senhor.